Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 16 de outubro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Aqui na parte inferior do vídeo vai ter aí um botão inscreva-se, que é só clicar nele, deixando o sino das notificações devidamente ativado. Aproveite ao máximo toda a parte de aprendizado, conteúdo de aprendizado dentro do canal e também toda a programação de análise do canal. Radar do mercado, a live todos os dias 10h45, análise de fechamento que é esta aqui todos os dias, análise especial toda terça e quinta e radar da semana todo domingo. Você pode também se inscrever facilmente aqui na parte inferior do vídeo, passando aí o cursor do seu mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se. Na sequência vai aparecer a opção para você clicar e se inscrever no canal. Na análise de hoje eu vou falar sobre o Ibovespa, também vou comentar sobre os futuros, mini índice e mini dólar, e na sequência eu venho falando de PTR4, de Vale 3, HPV3, LCAN3, SUSB3, JHSF3, MGLU3, BRKM5, PK3, GGBR4 e ITSA4, os ativos que vão ser abordados nesta videoanálise. Começando pelo Ibovespa, que no pregão de hoje está apresentando aqui, está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação. Queda de 0,57%. Não vejo algo tão negativo, logicamente, ainda. Pode mudar isso? Pode, mas enquanto se mantiver aqui acima, e se na próxima semana ocorrer esse tipo de movimento aqui, ó, um pivô de alta, seria um indício muito mais representativo de subida. Está caminhando para fechar a semana ali acima dos 98.313, que já é algo mais positivo. Tecnicamente enquadrou aqui um movimento de subida no gráfico semanal, que traz uma expectativa maior de subida. Então isso é algo favorável para cima, só que aqui a gente vai monitorar no diário para ver se vai ter realmente essa confirmação aqui na próxima semana, um fundo ascendente, um pivô de alta, chamaria mais atenção. O que começa a deteriorar o cenário aqui para o Ibovespa é ter um candle aqui muito forte para baixo da média, nova mínima na sequência, na média móvel de 13 períodos, isso aumenta a probabilidade de ter algo mais para baixo. Indo aqui para, lembrando só que na semana o Ibov subindo aí na faixa de 1,03%. Indo para os futuros, lembre-se, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço demais a sua audiência e também por prestigiar aqui o meu trabalho. Quando você dá seu like aí, você aumenta a chance do YouTube compartilhar ou recomendar o meu conteúdo para outras pessoas que estão buscando conteúdo de qualidade na parte aí de renda variável, na parte de investimentos. Então, olhando agora para o mini índice G60, perda de força. Foi lá em cima, até comentei algo assim, ó, uma indefinição que pode bater aqui e ficar enrolado. Eu falei no início do dia na questão, não que isso ia acontecer, jamais, eu não sei o que vai acontecer, nem no pregão seguinte. Então, no gráfico diário que eu comentei o seguinte, o Ibov pode dar o mini índice pode dar uma enrolada aqui, que o Ibovespa, né? Eu até tinha comentado hoje até no Instagram, no perfil @dvinvest, tem um vídeo lá nos stories que eu falo que eu vejo com bons olhos o que está acontecendo. Logicamente, se não ganhar muita força para baixo. Mas, ou seja, se faria sentido ter algum movimento aqui para depois gerar algo mais relevante para cima. Vamos ver se isso conclui, se isso se concretiza na próxima semana. E no mini índice, cenário mais de indefinição, chance de poder vir voltar aqui para essa região de suporte, está caminhando. Abriu caindo, dá ainda para buscar a operação na ponta vendedora? Dá, só ficar de olho na questão do suporte 98,135. Pode bater aqui devido à forma como veio o movimento, pode bater aqui, gerar um fundo e caminhar de novo para essa região aqui de resistência, ou seja, num grande retângulo pelo gráfico de 60 minutos. Então qual seria a forma aqui? Abriu caindo ou manteve-se aqui esse movimento de queda, topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Eu optaria por topo descendente, no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Evitaria o pivô de baixo, porque já fica muito em cima da região de suporte, 98,135. Abriu subindo de maneira mais forte, voltou para cima da região ali na faixa dos 98,730, até os 98,830 aqui da média móvel de 3 períodos, foco maior em buscar a operação na ponta compradora, que seria fazer isso aqui, ó. Volta para cima dessa região, ultrapassa isso aqui e passa a gerar fundo ascendente, ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seguindo agora para o dólar, no dia de hoje o dólar apresentando boa alta aí de 0,53%, um bom candle, né? Um fechamento aí bom no dólar, um fechamento ainda não, né? Porque está faltando uns 50 minutos para fechar o pregão para o dólar. No gráfico de 60 minutos do dólar,
Só para o diário, tem um movimento aqui de alta, tá? Dentro do movimento de subida, então mais favorável para buscar operações na ponta compradora. Resistência mais importante na faixa dos 5.690 aqui pelo gráfico diário. No G60, tem esse movimento aí para cima, está em cima do patamar ali que é resistência, topo anterior, mas até agora mostrando ainda mais força por parte dos compradores. Abriu subindo, foco em compra, fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seria a forma de entrada para um movimento aí para cima. Abriu caindo, dá para olhar para a venda de topo descendente, melhor topo descendente do que pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. E caiu aqui, ficou aqui nessa região, girou fundo ascendente, foco em trabalhar a favor da tendência de alta do gráfico de 60 minutos e também do movimento de alta do gráfico diário. Seguindo para as ações, a PTR4 no pregão de hoje, queda acentuada, 2,08%, fechamento para baixo da mínima do pregão anterior, não conseguiu gerar sinalização para cima, segue apontando para baixo, próximo nível de suporte, tem um intermediário na casa dos 19,31, que já está basicamente em cima, e inclusive tá, o fechamento está apontando para 19,33, e depois aqui tem 19,02, o outro nível de suporte da Petro. Tem algum sinal de compra Petro? Não, não tem. Para mim não tem. Em termos de swing trade, pode subir? Pode, mas não tem ainda esse sinal de compra para mim. Se fosse para buscar uma compra na Petro, que tivesse pelo menos mais um candle aqui e na sequência tivesse a superação da máxima desse candle mais próximo possível do suporte para arriscar uma compra aqui de um fundo mais próximo de um fundo anterior ou o mesmo nível do fundo anterior. Mas por enquanto, nada a ser feito na minha opinião. Petro fechando a semana com queda de 2,37%, ainda apontando um pouco mais para baixo. Vale 3, dia de hoje, queda de 0,37%, perdeu força. Lembrando, a Vale está dentro, na minha opinião, de uma característica, na minha leitura, de uma característica de correção. Falei isso até no radar do mercado de hoje, ou seja, perdeu essa mínima, gerou um sinal de correção. Essa correção pode acontecer no movimento de baixa, que vem aqui buscar a região de R$ 61,00, ou no movimento lateral, que fica alguns pregões aqui. Ela pode, inclusive, continuar subindo. Se ela continuar subindo, ela não me gera compra de imediato de swing trade. Mas, se ela fizer uma dessas duas situações que eu acabei de desenhar aqui, na próxima semana pode trazer oportunidade de compra mais para o meio, para o final da semana, na próxima semana, em termos de operação de swing trade, para ficar posicionado de 3 a 10 pregões. Então, nesse momento, queda aí, ou seja, aumenta a chance de perder a mínima desse candle, de ter algo aqui para baixo, que seria, para mim, algo natural da tendência de alta desse papel. Mas é um ativo como fez nova máxima histórica nessa semana, está dentro de um movimento de alta no gráfico semanal, fechou a semana com alta de 1,04%, é um ativo que, para mim, faz sentido ainda ficar de olho para compra, planejar a operação de compra de swing trade. Né? Por exemplo, ficou de lado aqui, girou pivô de alta, possibilidade de compra no ativo na próxima semana. Depois de Vale 3, eu selecionei aqui para falar de HPV3, que foi um ativo que encerramos a posição comprada. Por quê? Porque a gente estava conduzindo a operação por mínimo ascendente, o stop foi reposicionado no início do pregão de hoje, comunicado aqui dentro do aplicativo DV Invest, perda dos 65,93, saímos da posição comprada no papel. Sabia que ia acontecer essa queda mais acentuada de 2,68%? Não. Ela vai continuar caindo? Não sei. Eu só sei que se não continuar caindo, se der uma enrolada aqui e gerar um sinal de fundo ascendente, eu estou mais interessado em compra, desde que ela mantenha-se acima dessa região aqui de 63,80, 63,90. Seria algo mais favorável para compra. Melhor ainda se for para cima da média móvel de 3 períodos. Mas de imediato, não me gera compra de swing trade novamente a HPV3. E mostrando aqui o resultado da operação, como eu sempre faço, seja para operação positiva ou para operação negativa. Essa operação da HPV3 gerou um ganho de 2,2%. Isso representou um crescimento de 0,31% no capital total. Próxima ação a ser falada é a LCAN3, que a gente tem posição de compra ainda em aberto. O stop agora foi reposicionado para R$ 24,94. Então agora já é um stop de proteção. Nossa entrada por volta dos 24,78. Agora o stop na faixa dos 24,94. Pode gerar perda? Pode, desde que abra com gap aqui de baixo. Aí gera prejuízo. Mas se abrir aqui e começar a cair, assim como aconteceu na HPV3, gera lucro. Um lucro ali menor do que, logicamente, a gente planejou em termos de objetivo. Mas fechou bem, alta de 1,69%.
Vamos ver se caminha para o objetivo na semana que vem. O objetivo inicial está em 26,46. Dependendo, posso até estender um pouco mais esse objetivo para tentar melhorar ainda mais a relação risco-retorno da operação. Agora eu vou falar de Suzano, SUSB3, recomendação de compra no pregão de hoje. Na verdade, até deveria ter passado essa recomendação de compra na abertura ali do pregão. Ela pulou isso aqui, mas daria para fazer a compra nessa superação de máxima, estaria de acordo. Mas, enfim, por falha minha, eu não acompanhei essa abertura de pregão. Eu passei uma compra, que foi uma compra de JHSF3 que eu vou comentar na sequência, e terminei negligenciando aqui esse sinal aqui, ó, que é uma compra um pouquinho mais abaixo. Mas eu monitorei, depois ali da primeira, segunda hora de pregão, monitorei esse ativo, ele gerou um retorno do preço e optei por fazer essa entrada, quando o gráfico de 60 minutos estava fazendo esse processo aqui de recuo. Então, dentro dessa recomendação, passando os dados dessa recomendação de compra, porque para mim faria sentido buscar essa entrada a favor de um movimento de subida no gráfico semanal, a formação de um pivô de alta. Então, tudo meio que de acordo aí com um cenário um pouquinho mais ascendente que o papel vai montando. Fechou com alta de 4,61% e passando os dados, logicamente, da compra, aqui estão. R$ 50,23 a região da entrada, fechamento em 50,59, fechou aqui em 50,59. O stop dessa operação R$ 48,75. Basicamente, o stop está abaixo da mínima do pregão desta sexta-feira, ou seja, porque depois desse pivôzão de alta, se voltar aqui para baixo, já dá uma desconfigurada no que eu gostaria de ver. Esse stop é um stop de 2,95%, objetivo na faixa dos 52,45%, o objetivo inicial, que pode até ser estendido um pouco mais para cima. 14% do capital total alocado em cima desse papel. Então temos essas duas posições em aberto. Mas eu cheguei a recomendar também compra hoje em JHSF3. JHSF3. Ela teria que superar a máxima do pregão de quinta-feira para eu abrir uma compra nesse ativo de swing trade. Ela não fez isso, mas já foi cancelada, inclusive, essa recomendação, porque não atendeu a nossa condição de entrada, não atendeu a minha condição de entrada. Quem sabe no decorrer da próxima semana, também gerando a sinalização de fundo, eu posso voltar a recomendar uma compra no ativo a partir aí de segunda-feira. Então, ficar atento aí dentro aqui do canal DV Invest, que as recomendações que eu faço, fica tudo lá dentro do canal DV Invest, devidamente organizado. Dentro também, todas elas são registradas desde agosto de 2010. Então, você pode acompanhar também todas as recomendações e a curva do capital desde 2010. Na sequência, vamos falar aqui de Magazine Luiza, né? Magazine Luiza, a vedete aí dessa semana, com uma pancada para cima. Houve aí a questão do desdobramento, o ativo está dentro de um processo de correção. Assim como a Vale 3, ela perdeu a mínima do que no anterior, então ela dá um indício de se ter algum movimento de correção, seja no preço, de voltar aqui, ou no tempo de ficar mais aqui de lado. Está em tendência de alta no gráfico diário, tendência de alta no gráfico semanal, tendência de alta no gráfico mensal, enfim, totalmente alinhada para cima. Mas qual seria a minha forma de entrar nesse papel? Eu compraria aqui agora no swing trade? Não. Por esse motivo que eu não vou comprar, ela vai cair? Não sei. Ou se ela vai subir? Também não sei. O que eu sei é o que eu vou fazer objetivamente. Se esse ativo continuar subindo, eu vou ficar de fora. Em termos de swing trade, eu estou com esse ativo na carteira perspectiva, na carteira mensal, que é a carteira mensal de ações. Se essa ação continuar caindo, aí sim, no decorrer da próxima semana, eu fico interessado em compra mais aqui para baixo. Então é isso que eu vou monitorar na Magazine Luiza na próxima semana. BRKM5, belo fechamento, alta de 5,58%. E o que isso proporcionou no gráfico? Ainda não muita coisa para mim. Pode proporcionar na próxima semana, mas ainda não proporcionou. Eu não entraria comprando esse papel por causa desse candle de alta. Primeiro que o stop é grande e segundo que a zona de resistência é muito pesada aqui pela frente. Então, o que eu fico interessado? É sempre aquela questão, eu não tenho que estar entrando em todas as outras, eu tenho que entrar comprando de qualquer forma, que seu ativo, não tem problema ele subir. O que eu fico interessado é de colocar em risco, de assumir o risco de algo que pode, se dar certo, gerar uma bela relação risco-retorno. Aqui eu não consigo visualizar isso ainda. Agora, se ela passar a gerar a sinalização de alta, Braskem, aqui acima, na hora que ela retomar efetivamente a tendência de alta aqui, ó, fazendo esse pivô de alta, dá para comprar essa operação de máxima? Até dá, mas eu me interesso mais por
chamado pullback, o retorno do preço aqui na zona de resistência que pode ser rompida, funcionando aí como suporte. Enfim, um fundo ascendente, um pivô de alta para cima da região ali em torno dos R$ 22,60. Pecar 3, Pão de Açúcar, belo fechamento, alta de 1,68%, superação da máxima do que anterior. O ativo basicamente vem aqui dentro de uma tendência de baixa, que algumas tentativas de subida aqui deu pancada para cima e não conseguiu dar sequência, voltou. Para quem entrou comprando de alguma forma contra a tendência, stop eu colocaria aqui embaixo, deixaria o stop ali na casa dos R$ 65,09. Aguardaria pelo menos o pregão de segunda e terça-feira para fazer qualquer mudança desse stop para a mínima do pregão de terça-feira. E para eu entrar comprando esse papel, teria que acontecer muito mais coisas, assim, tanto pelo gráfico semanal como pelo gráfico mensal. Eu não tenho ainda o apoio de uma entrada, ou seja, o ativo ainda dentro de um cenário mais travado, semanal também dentro de um cenário travado, não gerou ainda o sinal de fundo, superação da máxima no candle anterior. Então ainda é um ativo que tem que gerar algo mais para entrar comprando, como por exemplo aqui um fundo ascendente já para cima da média móvel exponencial de 3 períodos seria uma das alternativas. Mas para quem está comprado no swing trade, tem essa forma de condução que eu acabei de mencionar. E em termos de desafio de resistência, tem resistência no 67,04 e uma próxima resistência na faixa 68,16. Para quem está comprado também pode olhar como objetivo a média móvel exponencial de 13 períodos. Gerdau, GGBR4. Pregão de hoje, candle de indefinição, está dentro de uma tendência de alta, veio aqui para fazer mais um pivô de alta, mas deu uma patinada ali na zona de resistência. Para quem está comprado, qual a alternativa? Então eu vou trabalhar com stop aqui, eu vou aguardar mais um candle, depois desse grande candle de alta, eu vou aguardar mais um candle para depois reposicionar o stop para baixo da mínima do pregão de segunda-feira a partir de terça-feira. Eu não estou posicionado no papel, mas se ocorrer no decorrer da próxima semana algum movimento um pouco mais limpo aqui para baixo, depois de uma sinalização de alta, me interessaria por compra. É um ativo que tem um movimento mais longo para cima e que conseguiu nessa semana fechar acima de toda a queda lá que veio do Covid, da crise lá do Covid. Conseguiu voltar gradativamente e romper tudo aqui para cima. Então, um cenário bem adequado, alta. O cenário de tendência de alta no gráfico diário, no gráfico semanal, enfim, movimentações aí para baixo podem proporcionar possibilidade de entrada no decorrer da próxima semana. Ou ao buscar a entrada pelo gráfico, por exemplo, de 60 minutos, que está carregando aqui. Como seria essa entrada no gráfico de 60 minutos? Tem aqui dois topos que foram rompidos. Entrou nessa região aqui, abriu caindo, gerou fundo ascendente, possibilidade de compra, stop aqui embaixo, tentando pegar o quê? Um pregão aí inteiro de alta. Seria uma das possibilidades. E Itaúsa, ITSA4, terminou o dia de hoje com queda de 1,95%. Os bancos não fizeram algo muito legal essa semana, hein? Não fizeram, ou seja, geraram uma boa alta na semana passada, mas na hora de tirar a nota 10 de poder voltar a trabalhar ali por menos acima da média, acima de um fundo anterior que era uma região de suporte que passou a funcionar como resistência, não conseguiu. E lembrando que o viés ainda é um pouco mais de baixa. E depois desse fechamento aqui, se eu tivesse comprado, perdeu a mínima desse candle, estaria mais voltado a sair. Se quisesse trabalhar com stop um pouco mais bem protegido, seria abaixo da mínima desse grande candle de alta. Que você ficaria ali em 8,87 ou abaixo da mínima do pregão de hoje em R$ 9,05. Traz a possibilidade de arriscar uma compra, desde que faça um rompimento na segunda-feira, supere a máxima do pregão de hoje. Essa seria uma alternativa. Ou na segunda-feira volte a fechar aqui para cima desse patamar, da média, e na sequência supere a máxima do pregão de hoje, do pregão da segunda-feira a partir de terça-feira. Também outra alternativa de entrada, enfim, um sinal de fundo ascendente no gráfico diário e que seja já para cima até da média móvel exponencial de 13 períodos, para cima dessa região aqui de dificuldade antes de subida. Então é importante que volte logo para cima aqui da média no pregão seguinte, no pregão de segunda-feira. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesta videoanálise. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.